Gente, eu tava gravando 1000 exercícios aqui pra vocês e cortou o vídeo e eu perdi. Então eu vou explicar rapidamente esses aqui que eu já fiz e só dar uma introdução. Gente, eu vou ter que estar viajando bem no horário da monitoria, então eu tô tentando gravar antes o máximo de exercícios que eu conseguir pra mandar pra vocês, tá bom? Mas eu queria de novo avisar que eu tô aberto, meu WhatsApp tá aí. Vocês têm no grupo e no privado. Se quiserem mandar exercício ou qualquer dúvida de conteúdo, eu tô à disposição, tá bom? Gente, então vamos lá. Pelo primeiro exercício da lista, ele é de número 5. Eu vou explicar ele aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham ele aberto aí para ficar mais fácil. Um terreno possui a forma de um triângulo, já desenhei aqui, cujos lados medem 132, 156 e 204 metros. Deseja-se plantar árvores no seu perímetro de maneira que haja uma árvore em cada vértice, que eu pintei aqui, ó, certo? E que as árvores fiquem equiespaçadas, ou seja, que o espaço entre as árvores em cada lado seja exatamente o mesmo. Determine o número mínimo de árvores que podem ser plantadas. Quando a gente ouve mínimo, o que a gente já pensa? MMC. Que devem ser plantadas de modo que a distância entre duas árvores seja um número inteiro. Bom, se ele quer o... Quando a gente fala aqui entre mínimo e máximo, os dois são diretamente relacionados. Ele quer o número mínimo de árvores. Se a gente quer o número mínimo de árvores, o espaço entre elas, vocês entendem que o espaço entre elas vai ter que ser o maior possível? Então, a gente vai pegar os lados aqui que eu coloquei, né? Aqui. Peraí. A gente vai pegar aqui os lados que eu desenhei, escrevi aqui pra vocês, e vai tirar o MDC deles, porque a gente quer que haja o número mínimo de árvores, e para existir o menor número possível de árvores, elas têm que estar o mais distante possíveis, né? Considerando que a distância vai ser a mesma. Então, a gente vai tirar o MDC da distância para ver qual que vai ser a maior distância. E a maior distância tem que ser o MDC, ou seja, o maior divisor entre os tamanhos, os respectivos tamanhos. O MDC desses três números é 12, certo? Fazendo aqui a divisão, vocês podem ver, né, que dá 12. Então, a gente vai pegar o 12 e vai dividir por cada lado. Então, 132 com divisões de 12 metros de espaço vai dar 11 árvores, o 156 vai dar 13 árvores e o 204 vai dar 17 árvores. Somando toda essa quantidade de árvores em cada lado, a gente vai ter o número mínimo, que é 41. Aí o próximo exercício, gente, o número 4, vamos lá. Eu falo número porque é o que apareceu na lista, mas eles estão em ordem, tá bom? Ele fala que a divisão de um certo número inteiro n positivo por 1994 deixa resto 148, que é esse esquema que eu fiz aqui. Calcule o resto da divisão n mais 2000 pelo número 1994. E aí eu fiz esse esquema aqui em cima para vocês entenderem a resolução do exercício. Eu vou pegar um número cuja divisão não é inteira, tipo assim, vai dar resto, mas o número é inteiro positivo. 13 dividido por 3. Vocês sabem que eles não são múltiplos, então essa aqui não é uma divisão inteira, né? É um número com vírgula e tudo mais. E aí eu fiz dessa forma aqui. Vocês entendem que 13 dividido por 3 pode ser escrito como 9 mais 4 dividido por 3? Porque 9 mais 4 é 13. E a gente também pode desmembrar esse 9 mais 4 dividido por 3 dessa maneira aqui. 9 dividido por 3 mais 4 dividido por 3, que é exatamente igual a 13 dividido por 3. Isso aqui dá 3. Então, a gente tem que 13 dividido por 4 é 3 inteiros mais 4 terços, certo? E é isso que a gente precisa ter essa noção para resolver esse exercício, entendeu? Porque o resto dessa divisão é o resto da parte que não é inteira. Bom, a gente sabe que a divisão simplesmente do número n pelo 1944 dá 148 de resto. E ele quer saber o resto desse número aqui, 2000 mais n. Só que a gente não sabe o valor de n, então como que a gente vai saber o resto? O resto de n por 1994 a gente já sabe que é 148. E o de 2000 a gente vai descobrir. E a gente dividiu aqui 2000 por 1994, o resto dá 6.
Então, o resto desse número inteiro aqui, que é 2 mais n, 2.000 mais n, é 148 mais 6. Só somar os restos das divisões individuais. Igual seria aqui, ó. Entendeu? E isso dá 154, que é o gabarito. Próxima questão. A próxima questão, gente, é dos divisores positivos dos números. Nessa questão, a gente tem que deixar... Eu tô acelerando, gente, porque eu perdi muito tempo com o vídeo fugindo. Aí eu tô explicando aqui pra vocês daquela propriedade de números, que a gente tem que deixar ela no menor primo possível. Então, ele quer o maior... O quantos divisores positivos tem esse número A aqui. Só que vocês entendem que 4 e 12 não são números primos, a gente tem que deixar ele na forma de fator primo. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado elevado ao quadrado, certo? E 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3 ao cubo, beleza. Quando a gente tem assim potência de potência, a gente lembra que a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Então, é 2 à quarta que multiplica. E quando a gente tem uma multiplicação de expoentes, né, que tem o mesmo expoente e base diferente, a gente pode escrever isso como 4 ao cubo vezes 3 ao cubo. Aqui também a gente tem que novamente voltar nessa questão do 2, que 4 é 2 ao cubo, 2 ao quadrado, né, elevado ao cubo. E quando a gente tem, assim, potência de potência, a gente multiplica. Então, 4 ao cubo é a mesma coisa que 2 à sexta. Então, é isso que a gente vai escrever aqui. Então, A é 2 à quarta, né, aqui, vezes 2 à sexta, vezes 3 ao cubo. Agora sim tá na forma de fator primo. Só que aqui a gente tem produtos de primos de mesma base. Então, a gente pode somar esses expoentes. Então, é 2 à décima, né, 4 mais 6, vezes 3 ao cubo. Agora, é só a gente pegar os expoentes, somar uma unidade e multiplicar eles entre si. Então, 10 mais 1 é 11, 3 mais 1 é 4, 4 vezes 11, 44. E essa é a quantidade de divisores positivos do número A, certo? E o número B, mesma história. É só a gente deixar ele no menor número primo, produto primo possível, que é 2 à sexta e 5 elevado à quarta. E a gente soma mais 1. 6 mais 1 vai dar 7, 4 mais 1 vai dar 5, 5 vezes 7, 35. Beleza? Próxima questão. O número divisor de 40. Essa, gente, é só você ir dividindo e testar. Essa aqui eu só coloquei para vocês terem mais noção da teoria. Não tem muito peguinha nesse exercício, não. É fazendo mesmo por conta. Então, eu já vou pular para a questão 7, né? A próxima aí. Qual o maior número que divide exatamente 148 e 36? Quando você escuta maior número, você já pensa em maior divisor comum. E é aquele jeito que eu ensinei para vocês no vídeo. Então, vamos lá. O maior número que vai dividir 148 e 36, dividido por 2, 74 e 68, dá para dividir por 2 de novo, 37 e 34. Aqui não divide mais, certo? Então, a gente já achou o maior divisor comum, que é 4. Bora para a próxima questão, essa da FUVEST. Gente, essa questão tem uma peguinha, mas ela é muito boa, cara de Enem, então prestem atenção nela. No alto de uma torre, de uma transmissão, no alto de uma torre de emissora de televisão, 2 luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltam a piscar juntas, né? Simultaneamente. Bom, eu escrevi aqui, né? Chamei a primeira de A e a segunda de B. E o que eu proponho para vocês pensarem? Cada uma pisca uma quantidade de vezes em cada minuto. Mas 1 minuto é o quê? 60 segundos. Vocês entendem isso? Então, se a torre A pisca 15 vezes em 60 segundos, de quanto em quantos segundos ela pisca? Então, a gente tem que pegar os 60 segundos, que é 1 minuto, e dividir pela quantidade de vezes que ela pisca no minuto, que é 15. Isso vai dar 4. Ou seja, de 4 em 4 segundos, a torre A vai piscar. E eu fiz essa mesma análise para a torre B, que pisca de 10 vezes a cada minuto. Você vai pegar 60 segundos, que é 1 minuto, dividir por 10 vai dar 6. Então, de 6 em 6 segundos, a torre B pisca. E aí, o que ele quer? Ele quer que elas pisquem juntas. Então, a gente tem que achar o mínimo múltiplo comum entre elas. E é isso que a gente vai fazer. Só que não é entre 15 e 10, é entre 4 e 6, que é o intervalo que elas demoram para piscar, certo?
que a gente quer que coincida. Então, vamos lá. Dividido por 2 vai dar 2 e 3. Dividido por 2 vai dar 1 e 3. Por 3 de novo, 1 e 1. Chegou no fim dessa divisão, né? Agora, se eu multiplicar os fatores, vai dar 12 segundos. Ou seja, de 12 em 12 segundos, A e B vão piscar juntas. Então, o gabarito é a letra A, tá bom? Questão 10. Uma fábrica produz dados com 3 tamanhos: pequeno, médio e grande, 6, 7 e 8 centímetros de aresta. Já coloquei essas informações aqui, tá? E aí o fabricante quer remeter a sua produção em caixas cúbicas do mesmo tamanho. Ele quer vender esses cubos vendidos em caixas do mesmo tamanho. Ele não quer fazer caixa diferente para cada tipo de cubo. E ele quer que os dados, né, fiquem ajustados, bem ajustados na caixa e que ela contenha o mesmo tipo de dado. Então, ele precisa do menor tamanho possível para cada caixa. Se ele quer o menor tamanho possível, o que a gente pensa? MMC. E é justamente da aresta desses dados. Então, vamos tirar o MMC de 6, 7 e 8, fazendo as contas. A gente achou que deu 168 e é esse justamente o valor da caixa. Essa é uma questão... Obviamente, o Enem ia colocar um textinho atrás, mas essa é uma questão também típica Enem. Essa 12 também típica Enem, gente, muito boa essa questão, tá? Essa questão não tem muito como fazer assim, me dá uma fórmula, uma conta. Essa aqui também é por teste, vai fazendo por teste. O importante dessa questão para vocês entenderem é que se ele quer, né, deixa eu ler aqui o enunciado com vocês. Um caixa eletrônico só trabalha com notas de 5 e 10 reais. Um cliente deseja fazer um saque de 100 reais. De quantas maneiras diferentes o caixa eletrônico poderá fazer esse pagamento? Então, essa questão, para dar 100 reais, vocês têm que entender que a quantidade de notas de 5 jamais vai poder ser um número ímpar. Por que ela nunca vai poder ser um número ímpar? Porque vamos supor que a gente tenha uma nota de 5. Quantas notas de 10 que a gente tem que colocar para dar 100 reais? Vocês entendem que nunca vai dar? Porque mesmo que a gente coloque, vamos supor, 9 notas de 10, que dá 90 reais, e aí uma nota de 5, vai dar 95. Sempre que a gente colocar, multiplicando a quantidade de notas de 5 reais, um número ímpar, vai dar algum valor com o final 5. Entendem isso? E ele quer que dê 100. Então, o segredo da questão é essa, de você entender que a quantidade de notas de 5 tem que ser um número par. De 0, que também é par, até sei lá que número, para dar 100. E é isso que a gente vai fazer, os testes. Se a gente não der nenhuma nota de 5, quantas notas de 10 tem que dar? 10. Se a gente der 2 notas de 5, quantas notas de 10 tem que dar? 2 vezes 5, 10. Para dar 100, falta quanto? 90 reais. Então, quantas notas de 10? 9. Certo? Se a gente colocar 4 notas de 10, 4 notas de 5, perdão, a gente vai ter 4 vezes 5, 20 reais. Para dar 100 reais, falta 80 reais. Então, quantas notas de 10 a gente precisa dar? 8. Então, vocês entendem que gerou um padrão? Aqui a quantidade de nota 5 vai dobrando, né? Vai aumentando de 2 em 2, dobrando não, vai aumentando de 2 em 2, e a de 10 vai diminuindo de 1 em 1. Até a gente chegar nessa última possibilidade, que seriam 20 notas de 5, que dá 100 reais, e nenhuma nota de 10. Então, contando esse total de possibilidades, a gente tem 11, que é o gabarito letra C, tá bom? Agora essa questão 14, que é a que eu tava resolvendo quando o vídeo parou. Vamos lá. Um retângulo com 15 metros de comprimento e 9 de largura deve ser dividido em quadrados iguais que apresentam a maior área possível. Qual é o número de quadrados obtidos? Ele quer a maior área possível, o que a gente pensa? Maior divisor comum, beleza? Mas qual que é o segredo dessa questão? Quadrado, quando a gente fala em quadrado, qual que é a primeira propriedade que a gente lembra do quadrado? Que os lados são exatamente iguais. E é por isso que essa questão fica mais fácil. A gente tem que achar um determinado valor que vai ser igual no quadrado e a área vai dar o maior possível, certo? Bom, então a gente vai fazer o maior divisor de 9 e 15. Maior divisor comum de 9 e 15. Vai dar 3, que vai dar 3 e 5. É isso. Se o lado é 3, qual que vai ser a área? Que é x ao quadrado, 9 metros quadrados.
E ele pergunta o número de quadrados obtidos. Se o lado de cada quadrado vai ser 3, é só a gente dividir cada lado por 3 e descobrir a quantidade de quadrados. 15 dividido por 3 vai dar 5 e 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, a quantidade de quadrados deu 15. 3 vezes 5 vai dar 15, certo? Que é o gabarito da questão. Gente, essas questões aqui de MDC e MMC eu vou pular porque elas são bem pra teoria e eu posso fazer elas com vocês depois. Eu acho que fica mais importante a gente treinar alguns exercícios mais aplicados. Então, eu já vou pular para a primeira questão do Enem, que é essa de Enem 2014 que aparece na lista, tá bom? É logo após o exercício que tava, os exercícios de treino que eu coloquei, tem o exercício 12 e o 13, aí depois é 1, 2 e 3, de fatoração de expressão algébrica. Aí depois do 3 já começa os exercícios do Enem. Então é ele que eu vou fazer aqui, tá bom? Então vamos lá. Exercício 1 do Enem de 2014. Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos. Um número n é dado pela expressão. Vamos lá. N é 2 elevado a x vezes 5 elevado a y vezes 7 elevado a z, certo? Na qual x, y e z são números inteiros não negativos. Ok. Sabe-se que n é múltiplo de 10. N é múltiplo de 10. Então, eu vou anotar isso aqui. Múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7. O número de divisores de n diferentes de n é... Gente, isso aqui é importantíssimo, essas duas dicas. Por quê? Quando ele fala que esse número é múltiplo de 10, significa que, no mínimo, esse valor de x e y tem que ser, no mínimo, 1. Porque vamos supor que x seja 1 e y seja 1. A gente vai ter o produto de 2 vezes 5, que é 10. E a gente tem que ter, no mínimo, o número 10 para esse n, valor de n, ser múltiplo, certo? Então, e ele falou que não é múltiplo de 7. Se ele não é múltiplo de 7, não existe o número 7 na composição de fatores primos desse número. Então, o 7 aqui, esse valor 7 aqui, tem que dar 1. Que número que 7 é elevado para dar 1? Z tem que ser 0. Entendeu? Porque todo número elevado a 0 é 1. E aí não vai existir fator 7 nesse número n, vai ser 2 elevado a x vezes 5 elevado a y, entendeu? E ele pede o número de divisores, que é aquele exercício que eu expliquei aqui pra vocês, que a gente pega o expoente, soma 1 e multiplica entre eles, e ele falou outra coisa importante, que é os peguinha do Enem. O número de divisores de n diferente de n, que ele também é divisor dele mesmo. Então, a gente vai ter que fazer x mais 1, que multiplica y mais 1, menos 1. Por que menos 1? Porque é menos um divisor, para não contar o valor de n próprio. Porque, por exemplo, 20 é dividido por 20, não é? Ele é divisor dele mesmo. E ele quer o número de divisores de 20 sem contar com ele. Então, a gente vai... É como se a gente estivesse fatorando o número 20, que é 2 vezes 10, que é 2 vezes 2 vezes 5, que é 2 ao quadrado vezes 5, certo? Então, é como se a gente estivesse pegando os fatores, que é 2 mais 1, que multiplica 1 mais 1, e tirando 1 para tirar o valor 20, para tirar ele mesmo, certo? Então, esse aqui é o gabarito, que corresponde... Qual letra? Letra... Cadê? Z é 0. Né? Não, múltiplo de 7.
Ah, sim. Entendi. Gente, essa questão, o gabarito correto mesmo seria esse aqui que eu coloquei pra vocês, mas ele preferiu colocar o Z junto. Mas a gente entendeu que o Z é o valor zero porque ele não é múltiplo de 7, certo? Então, como o gabarito mais próximo desse é a letra E, esse é o gabarito da questão, tá bom? Porque ele considerou, continuou multiplicando aqui o Z como se o número fosse múltiplo. Mas ele não é, tá bom? Questão 2. Gente, eu tive um probleminha com a tela, tive que começar de novo. Toda vez que acontecer isso, vocês já entendem o que aconteceu. Bom, então a gente tá na questão 2 da FUVEST, né? Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que sempre que vocês vê o lugar, gente, assusta, mas tenham na cabeça que todo exercício pode ensinar a gente alguma coisa, sabe? Ou um jeito de resolver um exercício, ou algo que a gente não sabia antes. Então, esse exercício é bem legal, tipo assim, ele não... Apesar dele ter esses números, vamos dizer assim, feio e parece que as contas são difíceis, ele é um exercício típico, muito parecido com os modelos do Enem, entendeu? Que no fim é só interpretação e saber se você domina a teoria. Então, ela é uma questão relativamente simples, então vamos lá. É a questão 2 da FUVEST 2014, né? Continuando a lista aqui. O número real x, que satisfaz a desigualdade, né? X menor que 4 é maior que 3, ou seja, x é um número do tipo 3, alguma coisa, certo? Tem uma expansão decimal no qual os 999.999 primeiros dígitos à direita da vírgula, ou seja, depois da vírgula, são iguais a 3. Então, x é tal que tem 999, até esse tanto de 3 aí, que eu não vou ficar falando esse nome enorme. E depois disso tem 1.000.001 dígitos do número 2, certo? E o resto é zero, ou seja, nem precisa colocar. Considere as seguintes as afirmações. A primeira tá falando que x é irracional. Gente, só dele ser um número finito, né? Porque ele termina, depois ele do 2 falar que tem zero, é a mesma coisa que falar que ele acabou, que teve fim. Porque vocês concordam, só dando uma adenda aqui, que 1,1 e 1,10 e 1,100 é tudo o mesmo número? Que depois que tá da vírgula, você adicionar o zero não faz diferença? Vocês concordam? Esses três números são exatamente iguais, escritos de formas diferentes. Então, quando ele fala que é continuado de zero, significa falar que o número acabou bem ali onde tem o zero, antes do zero, né? Então, esse número é um número finito, não é aquelas dízimas periódicas que continuam para sempre. 3, 3, 3, até nunca mais. Essa divisão, a dízima periódica, né? Ele é um número finito, né? E se o número é finito, ou seja, ele acaba, ele é racional, ele pode ser escrito em forma de fração. A definição ao pé da letra de número racional que vocês viram com o professor Vinícius é todo aquele número que pode ser escrito em forma de fração, que não gera dízima periódica. Então, a verdade, o x é um número racional, isso faz com que a alternativa 1 seja falsa. A alternativa 2 fala que x é maior ou igual do que 10 sobre 3. Bom, 10 sobre 3 vai gerar aquela dízima periódica do 3,33333 infinitamente. Só disso daqui, a gente já conclui que o x não pode ser maior. Porque mesmo ele começando dessa maneira aqui, que é muito similar a esse valor, vai chegar um determinado momento que não vai ser 3 mais, vai ser 2. E automaticamente, um número, supondo que ele fosse finito, né? Se ele fosse 3,33 e 3,32, esse número aqui é obviamente menor que esse. É por um milésimo, mas é. E aqui é a mesma história. Aqui vai continuar 3,3 e aqui continua 2,2. Então, o x é menor do que esse número aqui, que é 10 sobre 3. Então, a alternativa 2 também é falsa. Terceira alternativa tá falando que x vezes 10 elevado a 2 milhões é um inteiro par. Essa alternativa, gente, é verdadeira. Por quê? Porque
o x é esse número que a gente tá falando. 3 com 999.999 números 3 e depois 1.000.001 números 2, certo? Lembra que toda vez que a gente multiplica qualquer número por 10 ou pela sua potência, por exemplo, 10 a cubo, significa que a gente vai mudar 3 vírgulas. A quantidade de vírgulas que a gente muda é exatamente o expoente. Porque a gente está multiplicando por 1.000 aqui, nesse caso, né? 10 ao cubo é 1.000. Então, ó, 1, 2, 3, certo? E a gente sabe que esse número, que é um número que apesar dele ser com vírgula, ele é um número que acaba, ele é um número finito, ele tem quantos algarismos após a vírgula? Ele tem os 999.999 números 3 e os 1.000.001 números 2. Somando isso, a gente tem quantos? A gente tem exatamente 2 milhões de algarismos depois da vírgula. Então, se a gente vai multiplicar o x, que é esse número bagunçado aqui, por uma potência de 10 que está elevado a 2 milhões, significa que a gente vai mexer a vírgula 2 milhões de vezes, que é exatamente o número de algarismos. Então, a gente vai pular todas essas vírgulas até chegar no último 2 aqui. E aí, ele vai gerar um número inteiro par. Porque depois disso é só zero. E vocês concordam que 10,0 é a mesma coisa que 10? Então, aqui é a mesma coisa. Depois que passou o último 2, é só zero. Então, esse número virou um número inteiro. Então, a alternativa 3 é verdadeira, que faz com que a resposta seja a letra E dessa questão, certo? Vamos para as próximas. As propriedades aritméticas e as relativas à noção de ordem desempenham um importante papel no estudo dos números reais. Nesse contexto, qual das afirmações abaixo é correta? A gente tem que ir uma por uma. Então, vamos lá. Questão 3, letra A. Vamos ver. Quaisquer que sejam os números reais positivos A e B, é verdadeiro que raiz de A mais raiz de B é igual a raiz de A mais B. Bom, isso aqui não precisa nem, vamos dizer assim, provar um grande teorema para concluir que isso é errado. É só a gente fazer umas continhas. Vamos tentar aqui. Eu vou pegar números inteiros, números que tem raiz normalzinha. Então, ó, raiz de 4 mais raiz de 9 é igual a raiz de 4 mais 9. Raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. Raiz de 4 mais 9 é 13. 2 mais 3 é 5. 5 é igual a raiz de 13? Isso é falso. Porque 5 ao quadrado a gente sabe que é 25. Opa! 25 e não 13. Essa propriedade eu não sei nem explicar que isso aqui não existe, gente. A gente não estudou. O que mais se assemelha a isso aqui é quando a gente tem um produto desse tipo aqui, a gente pode escrever ele dessa forma. Mas é porque o tipo da raiz é o mesmo, né? Que aqui seria a raiz quadrada. E aí, a gente pode acabar multiplicando as bases e tirar a raiz. Essa é a propriedade mais próxima que eu acho que esse exercício queria utilizar. Mas, enfim, letra A já é falsa. B. Quaisquer que sejam os números reais, A e B, tais que A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a 0, é verdadeiro que A é igual a B. Quaisquer que sejam os reais A e B. Bom, vamos fatorar isso aqui, esse produto notável que a gente já estudou. Isso aqui é A mais B, que multiplica A menos B, certo? E ele quer provar, falar que A é igual a B. Então, vamos ver se isso é verdade.
Vocês concordam que todo produto cujo resultado é igual a zero, no mínimo um desses termos tem que ser zero? No mínimo não, um desses termos é zero. Então, vamos fazer. Se A mais B for igual a zero, então A seria igual a menos B, o que já contradiz isso aqui. E se A menos B fosse igual a zero, A seria igual a B. Aí ele estaria certo, mas vocês concordam, então, que existe duas possibilidades para esse resultado dar zero? É quando o A vale exatamente o valor de B ou A vale exatamente o oposto de B. Então, a letra B está errada. C. Qualquer que seja o número real A, é verdadeiro que a raiz de A ao quadrado é igual a A. Por que que isto é falso? A gente tem, por exemplo, o número menos 3. Se a gente eleva o número menos 3 ao quadrado, o que que a gente tem? 9. Certo? Então, aplicando isso daqui, seria como dizer que raiz de menos 3 ao quadrado seria menos 3. E a gente sabe que não é isso. Porque a raiz de 9 é 3. É apenas positiva e não menos 3. Certo? Então, essa também é errada. Toda vez que a gente tem dessa maneira, assim, como uma equação simples, a gente utiliza apenas o valor positivo. E a gente não pode fazer essa inferência de que a raiz de A ao quadrado é A. Certo? Quaisquer que sejam, letra D, né? Quaisquer que sejam os números reais A e B não nulos, ou seja, A é diferente de zero, B é diferente de zero, e eles são reais, números reais. Sendo que A é menor que B, é verdadeiro dizer que 1 sobre B é menor do que 1 sobre A. Vou fazer um teste também, gente. Vamos pegar aqui, eu vou dar o valor para A sendo 2 e B sendo 3. Certo? Vocês concordam que A é menor que B, ou seja, 2 é menor que 3? Isso é verdade, certo? Agora, vamos aplicar isso aqui, nessa equação que ele propôs aqui. 1 sobre 3 é menor do que 1 sobre, sobre 2. 1 dividido por 3 vai dar 0,333 e vai. Menor do que 0,5. Isso aqui está certo, concorda? Isso é verdadeiro. Mas lembrem-se que no enunciado ele fala de números reais. Números reais incluem números positivos e negativos. Então eu vou tentar fazer essa mesma desigualdade com valores diferentes agora. Isso aqui realmente deu certo, mas agora vamos brincar com o número negativo. Se A fosse menos 2 e B fosse 1, a gente continua respeitando isso aqui, que B tem que ser maior do que A, concordam? 1 é maior do que menos 2. Agora, a gente tem que ver se 1 sobre B vai ser menor do que 1 sobre A, com esses valores aqui. Vocês concordam que esses dois números são reais, né? Então, tá respeitando o enunciado. 1 sobre B, que é 1 sobre 1, é 1. É menor do que 1 sobre menos 2? Isso aqui é igual a dizer que 1 é menor do que menos meio. E isso aqui é o quê? Falso, gente. Menos meio não é maior do que 1, ele é menor. A gente vê pela própria questão do sinal. Então, esse enunciado também é falso. Letra E. Qualquer que seja o número real com A menor do que 1 e maior do que 0, ou seja, o valor de A é 0, alguma coisa, é verdadeiro que A ao quadrado é menor do que a raiz de A. A letra E é um pouco confusa, mas eu vou tentar explicar aqui pra vocês. Vamos lá. Ele tá falando que A
é menor do que 1 e maior do que 0, certo? E a proposta dele é que o a ao quadrado é menor do que a raiz do a. Então, vamos provar isso. Se a gente pegar toda essa equação e multiplicar por a, o que a gente vai ter? A gente tem 0 vezes a menor do que a vezes a menor do que 1 vezes a. 0 vezes a continua sendo 0, menor do que a ao quadrado, menor do que a. Certo? Agora, eu vou tirar a raiz de todos os termos. Raiz de 0, 0. Raiz de a ao quadrado menor do que a raiz de a. Certo? Bom, isso aqui a gente já sabe que vai ser o módulo de a, então a gente tem aqui, ó, que 0 é menor do que módulo de a, que é o valor positivo, menor do que a raiz de a. Certo? E é nisso aqui que eu quero que vocês foquem. Então, se a gente chegou aqui atrás que a gente chegou exatamente nisso daqui, ó. Vamos reescrever. 0 é menor do que a ao quadrado, que é menor do que a, em módulo, certo? Que é exatamente essa expressão aqui, ó. Vou até circular ela de vermelhinho. A gente chegou isso aqui atrás. Mas o que a gente descobriu? A gente descobriu que o módulo de a é menor do que a raiz de a. Então, eu vou escrever isso daqui. A gente tá isso aqui, né? Que é menor do que a raiz de a. E agora eu quero que vocês foquem neste pedaço aqui. E lembrem disso aqui, ó. Se ele tá falando que a ao quadrado é menor do que raiz de a, e voltando, olhando isso daqui, isso dá pra ver que é verdadeiro. Porque a ao quadrado é menor do que o módulo de a, que é menor do que a raiz de a. Se esse é menor do que esse também é menor do que esse, certo? Porque a igualdade, ela vai construindo de uma forma crescente. É a mesma coisa que dizer que 1 é menor do que 2, que é menor do que 3. Eu posso dizer que 1 é menor do que 3? Sim. Vocês entendem que existe essa relação? Então, eu também posso dizer, portanto, que a ao quadrado é menor do que a raiz de a, que é exatamente o que o exercício propõe, sendo, portanto, verdadeiro, gabarito, letra E. Certo? Bom, vamos aqui agora. Próxima questão, a seguinte, é a questão 36, mas já é a seguinte, lembrando que era só essa questão dos números que ficava errado. 36. Dessa 36 pra frente, gente, a gente já vai ter umas questões mais direcionadas pro Enem, né? Não que essas que a gente não tenha feito já não fosse, mas vamos lá. Um site que exigia as senhas dos usuários, exigia que as senhas, né, tivessem exatamente 8 dígitos. Podendo-se usar qualquer algarismo do nosso sistema de numeração, ou seja, de 0 a 9, e qualquer letra das 26 letras do nosso alfabeto, certo? Porém, o sistema não diferenciava a letra maiúscula de minúscula. Para oferecer maior segurança, o sistema foi aperfeiçoado. As senhas continuam tendo 8 dígitos, sendo possível utilizar qualquer algarismo do nosso sistema de numeração e qualquer letra do alfabeto. Contudo, o sistema agora passa a diferenciar a letra maiúscula de minúscula. A razão entre o número de senhas do novo sistema e o número de senhas do sistema antigo, isso aqui, gente, é mais uma questão de probabilidade de análise combinatória. Então, eu acho que vocês podem ignorar ela, foi um erro, ela estava perdida nas listas que eu selecionei.
Eu acho que não vai ser legal a gente treinar isso agora. Então, finge que ela não existe, ignora essa questão, podem ignorar em paz. E vamos para a próxima, tá? 37, então. Vamos lá. A quarta estimativa de 2015 para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas totalizou 201 milhões de toneladas. Milhões de toneladas. Superior 4,2% ao obtido em 2014. Então, essa produção, ela é a de 2014, que eu vou chamar de A, mais 4,2% de A, que tá 4,2% maior. Certo? Que foi, a de 2014 ele já fala logo em seguida, 192,9 milhões de toneladas. E também foi maior em 329 toneladas, né, que corresponde a 0,6% da avaliação de março. Aí o gráfico ele mostra umas estatísticas por estado, enfim. Considere a região sul do Brasil, onde nasceu, enfim, não é nem, né? Você põe nos trem que não precisa ler. Com base unicamente no gráfico de setores, o ângulo do setor circular dessa região é igual. Isso aqui, gente, é só para que a gente treinar um pouquinho de proporção, tá? Que vai ser, inclusive, a matéria, a próxima aula que eu vou estar dando para vocês. A gente sabe, então, de acordo com o setor... Isso aqui, bando de dados necessário, né, que eu falei, enfim. A gente sabe que um círculo trigonométrico tem 360 graus, que corresponderia, então, ao 100% da produção, somando todos os estados. E ele quer apenas a da região sul. A região sul do Brasil tá ali como 38%. Então, quantos graus isso significaria? Gente, é simplesmente isso. Então, a gente tem aqui 38 vezes 360 dividido por 100. Isso vai dar exatamente 136 graus,8, ok? Que é o gabarito da questão, letra D. Certo? Então, vamos agora para a questão 38. Deixa eu escrever aqui. Isso. Na prescrição médica de um paciente, um pouco d'água borrou a quantidade de vezes que o paciente deveria tomar uma dose de um certo antibiótico a cada 24 horas, em intervalos de tempos iguais. Consultando o relógio médico do paciente, o enfermeiro constatou que o paciente tomou um antibiótico há 8 horas e a dose seguinte foi tomada às 14 horas. Dessa forma, podemos afirmar que o número de doses diárias é... Bom, primeiramente, quando o enfermeiro foi olhar, ele tinha tomado às 8 horas da manhã. E depois, a segunda dose, a dose seguinte, na verdade a gente não sabe se é a segunda, foi tomada às 14 horas. Isso aqui deu um intervalo de quantas horas, gente? Entre uma dose do antibiótico e a outra. Vocês concordam que são 6 horas? Certo? Então, ele tem que tomar um antibiótico de 6 em 6 horas, no intervalo de 24 horas. E o enunciado diz que ele tem que tomar esse antibiótico em intervalos de tempos iguais durante o dia, certo? Considerando que o dia tem 24 horas,
E ele toma de 6 em 6 horas. Então, quantas vezes ele precisa tomar esse antibiótico? 4, que é a letra C. Certo? Vamos lá. A próxima não tem a numeração, mas é a questão 40. Que fala desses indicadores do IBGE. Sobre cebola e etc. A produção nacional da cebola está estimada em 1,5 milhão de toneladas, menor 1,8% em relação à estimativa de janeiro. Isso foi em fevereiro de 2016, certo? A redução do rendimento médio de tanto para tanto foi o principal motivo para a redução do valor total da produção. De acordo com o texto, a produção nacional da cebola em quilogramas... Viu? Nem precisava ter lido tudo, gente. Esse que é a malícia do Enem. Eu tô lendo o texto com vocês só pra gente fazer os exercícios certinho, mas essa é uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Geralmente, muitas das questões do Enem, não só de matemática, dá pra você resolver só lendo o enunciado, porque às vezes o que ele quer é ele só dá o texto pra você, pra ele ter o contexto de um número e aí ele vai cobrar alguma coisa sobre aquele número, né? Que é o exemplo dessa questão. E aí ele quer, por exemplo, a estimativa da produção nacional da cebola em quilogramas. A estimativa, como tá ali, é 1,5 milhão de tonelada. Se é 1,5 milhão, é isso vezes 10 a sexta, que corresponde ao milhão. Então, é 1 milhão e 500 mil. Mas é isso em toneladas. E eu quero que vocês lembrem que uma tonelada é igual a 1.000 quilos. Ou 10 ao cubo. E ele quer justamente que a gente escreva em quilogramas. Então, se uma tonelada, de novo, questão de proporção, equivale a 10 ao cubo quilogramas, quantos quilogramas vai valer a produção que é de 1 milhão e 500 toneladas? X vai dar, isso aqui eu vou escrever em notação científica, que é 1,5 vezes 10 a sexta, vezes 10 ao cubo. Potências de mesma base, a gente soma os expoentes. 10 a nona é isso em quilogramas, que corresponde à letra C, ok? Vamos pro próximo. Exercício 41. Essa eu já vou direto pro enunciado pra vocês verem como às vezes dá pra resolver sem ler. De acordo com o texto, a diferença entre o que foi exportado em 2016 e o que foi exportado em 2015 em quilogramas pode ser expressa por... Vamos olhar o que foi exportado, vamos procurar números. Olha lá. Volume exportado em 2016. As exportações brasileiras passaram de 638 milhões de toneladas em 2015, isso, para 645 milhões de toneladas em 2016, certo? Ele quer a diferença entre elas em quilogramas. Vocês concordam que, como as duas estão em milhões de toneladas, a gente pode fazer essa diferença dessa maneira mesmo? 645 menos 638, certo? Isso dá 7 milhões de toneladas, ok? E aí, ele quer que a gente expressa isso em quilos, certo? 7 milhões, 7 vezes 10 a sexta de toneladas. E uma tonelada, eu já tô simplificando, fazendo direto, 10 ao cubo. Então, seria 7 vezes 10 a nona, que é o gabarito letra C.
certo? Vou fazer aqui por regra de 3, para quem não tiver entendido o pensamento. Isso aqui, vocês entenderam, né? Que a diferença entre 2016 e 2015, como os dois estão escritos em milhões de toneladas, é só a gente fazer diferença. Então, a diferença entre os anos foi de 7 milhões de toneladas. Voltando. 7 milhões, o que é 7 milhões? É 7 vezes 10 a sexta de toneladas, certo? 10 a sexta corresponde a milhões. E aí a gente volta. Se uma tonelada é igual a 1.000 quilogramas, ou 10 ao cubo quilogramas, 7 vezes 10 a sexta toneladas são quantos quilogramas? Aí é isso, 7 vezes 10 a sexta vezes 10 ao cubo, certo? Multiplicando cruzado, 7 vezes 10 a nona. Ok? Questão próxima. Vou ler também direto a pergunta, viu, gente? Vamos lá. O tempo de Bolt em segundos escrito na forma de notação científica. Aí a gente já procura um tempo, olha lá. Para Bolt restou a medalha de bronze com o tempo de 9,995 segundos. E a gente tem que escrever isso na forma de notação científica, ok? Que é exatamente dessa maneira que tá escrito. Só que a característica da notação científica é sempre um número que é multiplicado por uma potência de 10, elevado a um valor aqui. Então, a gente tem que é 9,95, que respeita as exigências de x, que seja maior do que 0 e menor do que 1. Ou, perdão, menor do que 10 e maior do que 0. 9,95 vezes 10 elevado a 0, porque 10 elevado a 0 é 1. E a gente mantém exatamente o termo escrito como está exposto na letra C, tá bom? Exercício 43. Gente, essa questão 43, ela tem um erro, né? Eu também fiquei quebrando a cabeça vários tempos até eu achar o erro, e é porque foi errado no exercício que eu peguei pra vocês. Como vocês veem aí, ele colocou que a fórmula da área seria K vezes massa ao quadrado, mas é K vezes massa sobre 2 elevado a 3. Entendeu? E é por isso que o exercício talvez tá dando um resultado diferente pra vocês. Então, eu vou resolver aqui com vocês, tá? Tenha em mente, então, que o enunciado tá errado. Não se sintam mal se vocês tiverem errado a questão. Então, ele fala, né, que essa seria a fórmula básica de calcular a área de uma pessoa de acordo com a massa. E aí, eu quero fazer uma analogia com vocês. Porque se essa é a fórmula básica, a gente pode chamar, por exemplo, que a área da pessoa, quando ela atinge a maioridade, que é a linha, vai ser a mesma constante que não muda, vezes a nova massa dela, que eu vou chamar de M', elevado a 2/3, ok? Eu vou dividir uma pela outra pra gente ter uma relação entre elas, ok? Sobre a... Não, pera. Não é assim que eu quero resolver, não. Enfim. E aí, o que ele fala? Ele fala que a massa do indivíduo, em média, final, é 8 vezes a massa de quando ele era criança, certo? E aí, eu quero substituir essa relação Eu quero que vocês guardem isso, mas a gente vai substituir isso isolando essas duas equações aqui. Vocês concordam que o termo comum entre elas é o K? Então, o K na primeira equação é igual a A sobre M elevado a 2/3. Mas o K na segunda equação é igual a A' sobre M', que é a nova massa, elevado a 2/3. Como os dois K são iguais, a gente pode igualar. Então, A sobre M elevado a 2/3 igual a A' sobre
m' elevado a 2/3, certo? E aí, a gente vai ter essa relação aqui. E é agora que eu vou substituir justamente no m'. Então, A sobre m elevado a 2/3 é igual a A' sobre 8m elevado a 2/3. O que é esse elevado a 2/3? Vou pegar só o m elevado a 2/3. Isso é a mesma coisa que a raiz cúbica de m ao quadrado, ok? Lembrem disso. Então, desenvolvendo aqui, a gente tem que A sobre a raiz cúbica de m ao quadrado, certo? É igual a A' sobre raiz cúbica de 8m elevado ao quadrado, ok? Então, A é igual a raiz cúbica de m ao quadrado, que é igual a A'. Isso aqui eu quero desmembrar. Então, vai ser a raiz cúbica... Perdão. Vai ser a raiz cúbica de 8 ao quadrado vezes a raiz cúbica, certo? Porque é a mesma potência com o mesmo expoente, né? A gente pode juntar a base, sobre m ao quadrado. E isso é bom porque a gente vai ter uma relação aqui. Como temos uma igualdade, a gente pode fazer o cruzamento. Então, a gente vai ter que A vezes a raiz cúbica de 8 ao quadrado é igual... vezes a raiz cúbica de m ao quadrado é igual a A', que é a área final do corpo quando adulto, vezes a raiz cúbica de m ao quadrado. Temos dois termos comuns nos dois lados da igualdade, então a gente pode cortar. E aí chegamos na relação final, que a área final do corpo, representado por A', é igual à área inicial multiplicado pela raiz cúbica de 8 ao quadrado, que é 64. Mas espera aí, gente. Qual que é a raiz cúbica de 64? 4. Talvez fica mais fácil para vocês enxergarem que raiz cúbica de 8 ao quadrado é igual a raiz cúbica de 2 ao cubo, que é igual a 8 ao quadrado. Então, isso é a raiz cúbica de 2 à sexta, certo? E o resultado disso é 2 ao quadrado, que é 4. Que é exatamente essa relação que a gente tem aqui, que dá o gabarito letra B. Tá bom, gente? Próxima questão. Então, essa culpa não foi de ninguém, viu, gente? Não que as outras fossem, mas é porque realmente o exercício da apostila que eu peguei pra vocês veio errado. Bom, exercício 44. Considerando as informações contidas no infográfico abaixo, podemos concluir corretamente que, se reduzirmos o número de bitucas, em 50% ainda serão geradas bitucas de outras formas. Vamos ver. 140 bilhões de bitucas são geradas todos os anos. Sabem de onde elas vêm, certo? Então, ele tá falando, né, pelo esse infográfico aí, que existe 140 bilhões de bitucas que vão para a natureza todos os anos. E o enunciado propõe que mesmo que a gente reduza esse número em 50%, ou seja, que a gente reduza a metade, então que a gente passe de 140 para 70 bilhões de bitucas, né? Vão ser gerados exatamente esse valor. E como é que a gente expressa esse valor em notação científica? É 70 bi. Lembra que 10 à sexta, gente, era mi, né? Milhões, 10 à sexta. E bi é mais 3 casas decimais. Pra ficar claro, gente, não tem problema. Às vezes, quem tiver dificuldade de enxergar isso, pode escrever no número. Então, ó. Casa
simples, né? De unidade, dezena, centena. Casa dos milhares. Então, primeira centena, né? Dezena, e aí vai. Então, aqui a gente teria milhares. Aqui a gente já tá na casa dos milhões, né? E aqui é bilhões. 70 bilhões. Então, 3, 6, 9. Então, é 70 vezes 10 a nona. Mas em forma de notação científica seria 7,0 vezes 10 a décima, que é o gabarito letra D, ok? Gente, essa também é uma questão de probabilidade, análise combinatória, então vocês podem ignorar a 45, ela também estava perdida na lista que eu achei pra vocês, tá? Vamos já pra questão 46. Bom, uma pessoa pretende doar em sua cidade R$ 4.200 para creches e R$ 3.500 para asilos. Para doar. No entanto, estabeleceu algumas condições para suas doações. Cada instituição deverá receber uma única doação. Todas as instituições deverão receber o mesmo valor inteiro de reais. Não sobrará dinheiro entre os valores que ela destinou às doações. Lembra, quando vai falando assim que tem que receber o mesmo valor, o maior valor, o mínimo valor, a gente tem que lembrar de MMC e MDC. Típica de Enem, viu, gente? De acordo com essas condições, o menor número de instituições, ou seja, o mínimo múltiplo comum de instituições que receberão as doações, para que a gente tenha a menor quantidade de instituições recebendo, a gente tem que ter o maior valor distribuído, certo? Então, a gente vai ter que achar o maior divisor comum entre os valores que vão ser distribuídos, que vai ser R$ 4.200 e R$ 3.500. Vai ter que ser o maior valor possível para ser distribuído igualmente. Aqui, como tem 2 zeros, vocês já podem ver que é divisível por 100. Então, 42, 35, certo? Aqui é divisível por 7, então vai dar 6, e aqui vai dar 5, certo? E aí a gente já tem, então, o maior divisor comum, que é 700. O maior divisor comum entre... Aqui, porque aqui a gente já não tem mais nenhum número que divide os dois igualmente. 4.200 e 3.500 é 700. Então, o que significa esse 700? Esse vai ser o maior valor que cada instituição vai poder receber, certo? É o maior divisor comum entre os valores que ela está disposta a doar. Então, se a gente vai doar, né, só R$700 para cada lugar, então a gente entende que vai ter doações para 6 creches. 6 creches vão receber R$700, e aí vai totalizar os R$4.200 que ela quer doar para creches. E vai ter um total de 5 asilos, que vão receber R$700 e totaliza os 3.500 que ela quer doar. 6 mais 5 igual a 11, que vai dar o gabarito da 47, questão 47, letra D. Certo? Eu pulei a 46, né, gente? Desculpa. Fiz fora de ordem. Vamos fazer a 46, então. Essa que a gente acabou de fazer é a questão 47, não a questão 46. Vamos. Isso aqui, gente, essa questão 46 que eu pulei, ela é uma questão de divisão, certo? 46 que eu pulei, a análise dela é sobre razão. A gente quer que cada aluno receba no mínimo 3 brindes, sendo que tem 50. Então, a gente vai dividir 50 por 3 e vamos ver como que tá. 50 por 3, né? Vai dar 1, sobra 2, 20. Então, aqui vai dar
6, né? Sobra 2 novamente. Então, 50 é igual a 3 vezes 16 e o resto 2. E é justamente isso que ele propõe. O número máximo de alunos que a gente pode ter para que todos recebam no mínimo 3 brindes é 16 alunos, certo? Se a gente tivesse 17 alunos e cada um recebesse 3, a gente ia ter que precisar de mais brindes, entendeu? E esses 2 restando aqui não tem problema, porque ele não limita que tem que ser uma divisão igual. Então, o gabarito dessa questão é a letra D. Bom, gente, então vamos continuar aqui, tá quase acabando. Os próximos exercícios vão começar a ser um pouquinho mais rápidos, só pra gente treinar a teoria. Então, tá acabando, vamos lá. Vamos pro exercício 48, né, seguindo aqui a ordem. Vou ler o enunciado. Um supermercado recebeu uma encomenda de 3 N frascos de determinado produto. O gerente do supermercado encarregou um funcionário para embalar N frascos em embalagens contendo 12 frascos cada, N frascos em embalagens contendo 15 frascos e N frascos em embalagens contendo 18 frascos. Ou seja, ele tem uma total, né, de um total de frascos que ele representou aqui por 3N. E aí, cada N ele vai guardar em frasco, em embalagens diferentes, uma quantidade igual, tá vendo, né? N para cada um. Só que o que vai mudar? Cada embalagem vai caber 12, 15 e 18, certo? Aí, continuando aqui. E aí, ele falou que terminando o serviço, o funcionário viu, né, que cada grupo dos N frascos embalados em 12 frascos, 15 frascos e 18 frascos, gerou um resto, ou seja, essa divisão por 12, 15 e 18 não é um número inteiro. E o resto da divisão por 12 foi 11, a por 15 foi 14 e a por 18 foi 17 frascos, certo? Sabendo que N é o maior número possível nas condições, lembrando aqui, quando fala maior ou menor, a gente sempre tem que lembrar MMC e MDC. Sabendo que N é o maior número possível nas condições apresentadas, que é menor que 16.000, então o N, o valor máximo dele, considerando que ele é um inteiro, é 15.999, certo? Pode-se afirmar que a encomenda do supermercado foi D, ou seja, ele quer o valor de 3N. Aqui, gente, tem que ter uma malícia, tipo assim, no sentido de você forçar o exercício a aparecer o resultado que você deseja. Então, o que eu fiz aqui de esquema para vocês verem? Deixa eu arrumar assim. Bom, vocês entendem essa representação, né, de divisão, né, da gente dividindo, que foi a quantidade de frascos que ele deixou para cada tipo de embalagem e a quantidade de frascos que ele queria deixar por embalagem. Então, vocês concordam que a gente pode representar essas embalagens por 12, por uma quantidade X de embalagens de 12, que gerou um resto 11, uma quantidade Q2 de embalagens com 15 unidades, 15 frascos, que deixou um resto 14, e uma quantidade Q3 de embalagens com 18 frascos, que gerou um resto 17. E o que eu vou fazer com cada uma dessas equações? Eu vou somar 1 nos dois termos, porque não significa, não muda nada. Se eu somar 1 de cá e 1 de cá, não muda nada, porque é como se a gente estivesse cortando dos dois lados. Então, eu reescrevi essas bem aqui. Então, N mais 1 é igual a 12. Vocês concordam que isso aqui ia ficar 12Q1 mais 11 mais 1? E isso é 12? Então, o que a gente pode fazer de acordo com aquela teoria de fatoração? Se a gente tem escrito 12Q1 mais 12, a gente pode pegar o 12 e pôr em evidência. Concordam? E isso vai ser o mesmo para essas duas aqui também. E foi exatamente isso que eu escrevi aqui, ó. Então, N mais 1 é 12, 15 e 18, que multiplica Q1 mais 1, Q2 mais 1 e Q3 mais 1. E o que a gente vê de comum, então, de semelhança entre essas equações? Que o N mais 1, ele é um fator comum, ele é um MMC desses termos aqui. Concordam? Porque vocês concordam que está gerando exatamente o mesmo resultado? Então, para a gente descobrir, a gente vai ter que tirar o MMC, né, o mínimo múltiplo comum
desses 3 valores. Eu fiz aqui, né, pra vocês, caso vocês tenham dúvida. No fim, a gente descobriu que o MMC desses termos é 180, ou seja, o valor mínimo que esse N mais 1 precisa obter é 180. Então, a gente já descobre que N tem no mínimo um valor de 181. Mas beleza. O que a gente precisa até agora? Sendo que ele quer que a quantidade de N seja menor do que 16.000, a gente vai ver qual é a possibilidade máxima do valor máximo que N precisa obter, que precisa ser um múltiplo de 180, né? Como a gente descobriu aqui. Então, a gente vai fazer essa divisão de 16.000 por 180 e ver o que vai gerar. Essa divisão vai gerar um quociente 88 e um resto 180, ou seja, o valor máximo que N mais 1 pode obter e respeitar essas condições é 180 vezes 88, porque isso vai gerar um resto 160. Então, é exatamente isso que a gente fez aqui, ó. N mais 1 é igual a 88 vezes 180, então N mais 1 é 15.840, logo o valor de N é 15.839, né? Porque o 1 passa diminuindo. Se o valor de N, o valor máximo de N pode ser esse, e ele quer a produção total, que é representada por 3N, é só a gente multiplicar isso por 3, que vai dar 47.517, que é o gabarito letra D, tá? Então, próxima questão agora, 49. Que é uma questão do Enem. Essas questões, gente, elas são simples, mas elas confundem na prova às vezes, quando você tá fazendo muito rápido, então prestem bastante atenção nelas, tá bom? Vamos lá. Nas construções prediais, são utilizados tubos de diferentes medidas para instalação de rede de água. Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro, muitas vezes medido em polegadas. Alguns desses tubos com medidas em polegadas são os tubos de meio, 3/8 e 5/4, isso em polegadas, né? Colocando os valores dessas medidas em ordem crescente. Então, gente, eu não apesar de eu ter dado a teoria, a gente não tinha resolvido até agora nenhum exercício nesse sentido. Mas aqui também entra as noções básicas de MMC e MDC. Porque é o seguinte, como que a gente faz para comparar quando as frações estão de denominadores diferentes? Vocês concordam que a gente tem que achar uma forma de deixar essas frações com alguma coisa em comum entre elas? E a coisa comum que tem que ser entre elas para a gente poder comparar é o denominador da fração. E para a gente achar um denominador comum entre essas frações para poder comparar elas, a gente vai ter que fazer o MMC, ou seja, o menor múltiplo comum desses 3 denominadores. Ou seja, 4, 8 e 2. E é isso que a gente vai fazer aqui. Eu fiz esquematicamente para vocês aqui embaixo. O MMC é 8, então a gente tem que transformar agora essas 3 frações para denominador 8 e ver a fração resultante. Meio, né, 1 sobre 2, se a gente multiplicar por 4 em cima e embaixo, que no fim mantenha a fração igual, a gente tem uma fração equivalente de 4/8. 4/8 e meio é a mesma coisa, só que aqui tá multiplicado por 4. E se a gente simplificar, fica meio, certo? E eu vou fazer essa mesma coisa com as outras frações. Então, meio e 4/8 é a mesma coisa. 3/8 eu não vou mudar, porque a gente manteve o denominador, então eu vou multiplicar por 1. E 5/4 eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo, que vai dar 10/8. Agora sim que elas estão exatamente com o mesmo denominador, é possível comparar essas frações. E quando a gente tem o denominador igual, para comparar frações, é só a gente olhar o numerador. E ele quer exatamente que a gente coloque em ordem crescente. E ordem crescente é do menor para o maior. Se elas estão sobre o mesmo denominador, a gente tem que olhar o numerador em ordem crescente. Então, o número desses aqui que representam o menor número é aquele que também tem o menor numerador, ou seja, 3/8 é o menor, seguido de 4/8 e depois de 10/8. Eu vou fazer um esquema aqui para vocês entenderem com números inteiros. Se eu escrevesse para vocês 4 sobre 2 e 8 sobre 2, os dois estão... Peraí. 4 sobre 2 e 8 sobre 2, vocês concordam que os dois estão com o mesmo denominador. Então, a gente pode comparar essas frações. Isso aqui é divisível, né? Isso aqui, no fim, é 2 e isso aqui é 4. Mas esquecendo isso e mantendo
mantendo as frações, vocês concordam que pra gente comparar é só olhar o numerador? E o numerador dessas aqui, quem é maior? É o 8. E é justamente essa fração aqui que representa o maior número, que é 4, e essa aqui é 2. Então, é essa comparação que eu quero que vocês tenham em mente aqui, que é só preciso olhar o numerador depois que o denominador está equivalente, quando a gente tirou o MMC. Então, vamos lá. Então, ele quer que coloque em ordem crescente, né? Então, como eu falei, o 3/8 é menor do que 4/8, porque 3 é menor do que 4, que é menor do que 10/8. Então, essa é justamente a ordem crescente, do menor para o maior, e o gabarito, então, letra C. A questão 50 é exatamente a mesma coisa, só que ele mudou, né, os valores e pediu a ordem decrescente. A ordem decrescente é do maior para o menor, ou seja, decresce, tá? A gente vai ter que fazer a mesma história, o MMC dos denominadores, que é o 8 também, e eu vou transformar as frações individuais, né, 3/4, meio e 5/8, para o denominador que tenha 8. Isso vai gerar as frações 6/8, 4/8 e 5/8. Como ele quer em ordem decrescente, a gente vai ter que pegar agora o maior para o menor. Então, qual é o maior numerador? O 6. Depois, o 5 e depois o 4. Então, a ordem crescente é 6/8, 5/8 e 4/8. Mas as frações originais são quem, então, que ele está pedindo? 6/8 é a mesma coisa que 3/4, 5/8 manteve e 4/8 é a mesma coisa que meio. Então, a ordem crescente desses números é... decrescente, perdão. 3/4, 5/8 e meio, certo? Que dá o gabarito letra A. Vamos para a questão 51 agora. Os 3 primeiros colocados de uma maratona em certo instante são A, B e C. Ele não falou que essa é a ordem, ele só falou que eles são os 3 primeiros colocados. Não especificou se é primeiro, segundo ou terceiro lugar. Sabe-se que nesse instante da corrida, A, B e C tinham percorrido, respectivamente, 16/25 da pista, né, do percurso, 2/3 e 31/50. Eu coloquei isso bem aqui. Então, o participante A correu 16/25 da pista, o B 2/3 da pista e o C 31/50 da pista. E aqui é a mesma história. Como é que a gente vai comparar frações se o denominador está diferente? A gente não consegue mensurar dessa forma, por isso que a gente tem que transformar elas para frações de mesmo denominador. E para isso volta a história do MMC. Eu deixei esquematicamente aqui, mas o MMC de 25, 3 e 50 é 150. Então, agora eu vou transformar todas essas frações para denominador 150 para que a gente consiga comparar o numerador. Então, o A, que é 16/25, também pode ser escrito por 96 sobre 150, que se a gente simplificar, vai voltar para 16/25. O B, que é 2/3, é 100 sobre 150, e o C, que é 31/50, é 93 por 150. E aí, ele quer a ordem dos 3 corredores. Então, a gente tem que comparar. Como é uma corrida, significa que quem correu mais entre A, B e C é o que está em primeiro lugar. Então, comparando aqui, qual desses que correu mais? É aquele que o numerador tiver maior, que foi justamente a letra B, o corredor B. Então, ele é o primeiro colocado da corrida nesse momento. O segundo colocado é aquele que correu um pouco menos do que o primeiro, né? Mais do que o terceiro. Entre 96 e 93, 96 é maior. Então, o A é o segundo colocado. E, por fim, o C é o terceiro colocado. Então, essa aqui é a ordem, que pelas alternativas é a letra B, tá? 52 agora. Aqui, gente, eu não vou ler o texto, não. É só pra gente pegar aqui, de acordo com esse esqueminha aí, essa figura que ele deixou e o texto, a gente vê que uma calça... o consumo de água para fazer uma calça corresponde ao consumo de água de uma pessoa durante 3 meses. E também no texto ele vai falar que o consumo diário de uma pessoa é 110 litros e a quantidade de água que gasta para fazer uma calça jeans é 10.850 litros. E aí, a pergunta do enunciado é: de acordo com os dados do texto, o consumo médio de água para produzir uma calça jeans equivale ao consumo médio de água diário de uma pessoa por aproximadamente... Ou seja, ele quer ver, o enunciado está pedindo quantos dias uma pessoa vai gastar para completar como se fosse o gasto para fazer uma calça jeans.
Então, é basicamente uma questão de divisão. Se cada dia a pessoa gasta 110 litros de água, então quantos dias a gente tem que fazer ela gastar, multiplicado, para dar o consumo que é gasto para fazer uma calça jeans, que é 10.850 litros. Então, a gente tem que dividir e achar o inteiro mais próximo. Pela divisão que eu deixei esquemática aqui, deu uma divisão de inteiro 98 e resto 7. E de acordo com as alternativas, ele colocou aproximadamente. A data que se aproxima mais próximo de 98 dias é 99 dias, que corresponde à letra D, que é o gabarito da questão. Então, vamos lá. Questão 53. Questão 53. Uma pessoa viajou da cidade A para uma cidade B, depois da cidade B para a cidade C e posteriormente da cidade C para a cidade D. Na viagem entre as cidades, o gasto de combustível foi, respectivamente, igual a 3/7, 5/6 e 4/5 de um tanque de combustível. Considerando que o tipo de combustível foi o mesmo, os gastos com combustível em ordem crescente de consumo ocorreram entre as cidades. Aqui, mesma história, para a gente comparar, a gente tem que deixar o denominador das frações, né, dos gastos, que são esses aqui, do tanque, na mesma base, no mesmo denominador. Então, a gente vai tirar o MMC de 7, 6 e 5, que dá 210, como eu deixei aqui para vocês. Então, 3/7 de forma de denominador 210 é a mesma coisa que 90 por 210. 5/6 é a mesma coisa que 175 por 210. E 4/5 é a mesma coisa que 165 por 180. E aí, ele quer que a gente coloque os consumos em ordem crescente, ou seja, do menor consumo para o maior consumo. Eu só deixei esquemático aqui que 3/7 ou 90 por 210 é o consumo de A para B, isso aqui do consumo de B para C e isso aqui do consumo de C para D. Então, como ele quer a ordem crescente, né, do menor gasto para o maior gasto, é só a gente olhar aqui. Qual percurso desses três que gastou menos, né? Foi esse aqui, porque o numerador é o menor entre os três. Então, o percurso de A para B foi o menor, certo? Então, 90 por 210 é menor do que o segundo menor, que foi 160, que é menor do que 175 por 210. Então, agora a gente é só associar com cada percurso. Então, o menor percurso foi de A para B, né? O segundo menor, que gastou menos, perdão, foi de C para D e o terceiro foi de B para C. Então, essa aqui é a ordem crescente que corresponde ao gabarito letra E. Questão 54. Uma empresa de publicidade está selecionando candidatas para representar a marca que atendem. Após as inscrições terem sido realizadas, a detentora da marca informou que a pessoa a representá-la precisaria ter cabelos castanhos, curso superior e idade entre 25 e 30 anos. Fizeram a inscrição 175 candidatas, sendo que 6/7 delas tinham cabelo castanho. Dessas, ou seja, dessas que tinham cabelo castanho, 2/5 tinham curso superior. E dessas que tinham cabelo castanho e curso superior, né, 1/4 tinham a idade de 25 e 30 anos. Do número de candidatas inscritas, foram selecionadas para a entrevista. Bom, como essa entrevista está exigindo que elas tenham cabelo castanho, curso superior e a idade especificada entre 25 e 30 anos, a gente tem justamente que selecionar essa quantidade dos 175 candidatos inscritos. Então, aqui é simples, é só a gente pegar 6/7 das 175, que são as meninas que têm cabelo castanho. Depois desse valor resultante, a gente tem que pegar 2/5 delas, dessa quantidade, e depois que representa as meninas que têm curso superior, e dessas a gente tem que pegar 1/4, que vai representar a quantidade da idade, que tem a idade entre 25 e 30 anos. Como é tudo um processo de multiplicação, a gente pode juntar todos e tirar de 175 e multiplicar. Então, é uma conta simples, então a gente vai pegar todas essas frações e multiplicar por 175, e vocês podem fazer essa divisão aí e olhar que o resultado é 15. Então, no final, só sobram 15 candidatas que satisfazem as exigências da entrevista, que é o gabarito letra C. 55. O ponteiro das horas de um relógio quebrou, e o dono deste foi a um relojoeiro para substituir o ponteiro quebrado. Os diâmetros dos ponteiros que o relojoeiro tinha a oferecer não mediam o mesmo que o diâmetro do ponteiro quebrado, que era de 2 milímetros.
Os ponteiros oferecidos tinham diâmetros de medidas iguais. Aí ele coloca as medidas possíveis. Dos diâmetros apresentados, o que mais aproxima-se do diâmetro do ponteiro quebrado é o que tem medida igual a. Bom, o que essa questão está pedindo? Ele está pedindo que a gente substitua por um ponteiro que seja o mais próximo possível dos 2 milímetros. Então, vocês concordam que para ser o mais próximo possível dos 2 milímetros, tem que ser aquele que tem a menor diferença? Tem a menor diferença comparativa com os 2 milímetros. Então, a gente tem que fazer justamente comparar, ver qual que tem a menor diferença de milímetro. Então, eu vou pegar cada um dos exemplos que ele deu e subtrair do valor de 2 milímetros. Então, ó, 2,038 menos 2 vai dar 0,038 milímetros de diferença. Esse aqui, 2,150, dá 0,150 milímetros de diferença. Esse aqui, eu tive que inverter a ordem, por quê? Porque esse aqui tem uma espessura menor. Então, a gente tem que fazer dessa maneira, invertendo a ordem, porque senão ia dar um número negativo. Se a gente subtraísse 1,960 de 2, certo? Então, 2 menos 1.960, perdão, 1 milímetro 960 vai dar 0,04 milímetros de diferença, certo? O ponteiro é mais fino. 2,60 menos 2, 0,060. E 2 menos 1,099 vai dar 0,901. Agora, gente, é só a gente colocar em ordem crescente as respectivas diferenças entre os ponteiros. E aí é só olhar pelo número, né? A gente olha, por exemplo, aqui a primeira casa decimal. E aquela que tiver o maior número é a maior diferença. A primeira maior é 0,901. A segunda maior é 0,150 e depois todas começam com 0, vocês podem ver. Então, a gente vai olhar a próxima unidade, né? Que é aqui, ó, das dezenas. E a maior é do 6, depois do 4 e depois do 38. Como ele quer aquele que tem a menor diferença, então a gente vai pegar o 0,38, então, que é a menor diferença e corresponde a esse ponteiro aqui, de espessura 2,038, que é o gabarito letra C. Bom, gente, questão 56. Considere os termômetros das figuras a seguir. O termômetro 2 é o termômetro que é esse aí da direita. É o termômetro usual em que a leitura da temperatura se faz observando o nível superior do mercúrio. Então, ali pelo termômetro 2, a gente vê que a temperatura tá ali por volta do 15, né? Que tá bem no meio, entre o 20 e o 10, né? O termômetro 1 é um pouco peculiar. Ele mede a temperatura observando-se o nível inferior do mercúrio. Então, vocês estão vendo que ele vai partir lá dos 50 e vai descer e parar exatamente na temperatura que tá marcando. E ele parou também entre o 10 e o 20, então, por volta de 15 a temperatura, 15 milímetros de mercúrio. Considerando a graduação dos dois termômetros em graus Celsius, ou seja, esses valores, apesar de ser a do mercúrio, tá avaliando a temperatura em graus Celsius. Então, a soma das medidas das temperaturas dos dois termômetros é igual. Essa é simples, gente, é só de interpretação, não tem nem conta pra fazer. É só você pegar as temperaturas que estão marcando nos dois, que é 15, e somar, que dá 30, que é o gabarito letra D, 30 graus Celsius. Então, agora a questão 1, que é a seguinte aí, é que eu peguei de outra lista, né, da Sabesp, né, então vamos lá. A partir do 1º de março, uma cantina escolar adotou um sistema de recebimento por cartão eletrônico. Esse cartão funciona com uma conta corrente. Coloca-se crédito e vão sendo debitados os gastos. É possível o saldo negativo. Enzo toma lanche diariamente na cantina e sua mãe acredita valores no cartão todas as semanas. Ao final de março, ele anotou o seu consumo e os pagamentos na seguinte tabela. Aí tem aí, de acordo com as semanas, né, todos os valores gastos e todos os valores creditados. Essa questão, gente, vocês só tem que ter noção direitinho do termo débito e crédito. Débito é tudo aquilo que você tira da conta, né? Então, é toda a saída da conta, saída de dinheiro. E crédito é quando você adiciona algum valor à conta. Então, é tudo que representa as entradas de dinheiro. Aí, o enunciado põe: no fim do mês, Enzo observou que tinha... Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que somar tudo que ele ganhou, ou seja, tudo que foi creditado, que corresponde ali à segunda tabela, né? Valor creditado por semana, e somar, que vai dar 40 mais 30 mais 35 mais 15, que é 120. Então, a mãe dele colocou R$120 no total de todas as semanas. E a gente também tem que ver qual que foi o valor total que ele gastou.
que são o débito, o valor gasto, e soma todo esse valor também, que é R$27 mais 33 mais 42 mais 25, que é a primeira tabela, que deu 127. Então, ele quer saber o que teve de resultado no final. Então, é tudo que entrou de dinheiro dele, menos tudo que saiu de dinheiro. O total de entradas foi R$120 e o total de saídas, né, de débito foi 127. Então, no fim das contas, o que aconteceu no cartão desse menino? Do Enzo. Ele tá devendo R$7, certo? Porque 120 menos 127 é menos 7. Isso é crédito ou isso é débito? Isso é um débito, ele tá devendo R$27. Então, o gabarito é devendo R$7. Letra B, tá? Questão 2. José, funcionário público, recebe um salário bruto de R$2.000. Em sua folha de pagamento vem o desconto de R$200 do INSS e R$35 de sindicato. Qual o salário líquido? Essas noção também de líquido e bruto vocês têm que ter, tá, gente? Bruto é tudo que ele recebe e líquido é os descontos de impostos, de qualquer outro gasto que ele possa ter. E eu representei nessas letras aqui. Então, o saldo líquido, o salário líquido, é o bruto que ele recebe menos os descontos. Então, o líquido, que é o que a questão está perguntando, é o bruto, que é R$2.000, menos o total dos descontos, que foi R$200 de INSS e R$35 de sindicato. Isso aqui dá 235, então é 2.000 menos 235, que é 1.765, que é questão gabarito letra B. Questão 3. O quociente, ou seja, a divisão entre dois números naturais é 10. E eu representei aqui, ó, A dividido por B, eles são naturais, ou seja, são positivos, diferentes de zero, é igual a 10. Multiplicando-se o dividendo, lembra que aqui tem que ter aquelas noções dos termos. Dividendo, divisor, quociente e resto. Então, multiplicando-se o dividendo, ou seja, o A, por 5, e reduzindo-se o divisor à metade, que é B, qual que vai ser o novo valor? Bom, a gente já tem essa relação aqui, que A sobre B dá 10. Então, a gente pode dizer que A é 10 vezes o B, porque eu passei o B multiplicando. E aí, ele quer saber o valor dessa divisão aqui. Então, é só a gente pegar essa equação, A igual a 10B, e substituir. Bom, então, se A é igual a 10B, e ele quer saber isso daqui, a gente pode colocar A substituído aqui. Então, vai dar aqui 10B, que é igual a A, vezes 5, sobre B sobre 2. E como que a gente faz quando a gente tem divisão de fração? A gente mantém o numerador e multiplica pelo inverso do numerador. Então, manteve o numerador, que é 50B, vezes o inverso do denominador, que é o quê? 2 sobre B. Então, é 50B vezes 2 sobre B. Então, a gente vai cortar o B, porque tá no numerador e denominador, e o resultado disso vai dar 100, que é o gabarito letra E. Questão 4. Em uma loja, as compras feitas a prazo podem ser pagas em até 12 vezes sem juros. Se João comprar uma geladeira no valor de R$2.100 em 12 vezes, pagará uma prestação de... Isso aqui, divisãozinha simples, gente, só para ver se vocês entenderam o enunciado. Ele vai pagar em 12 vezes, sem juros, e é a prestação, então ele quer ver o valor de cada parcela. Vai pegar o valor total da compra, que é 2.100, dividir em 12 vezes, o valor de cada parcela é 175, gabarito letra B. Questão 5, Prefeitura de Jundiaí. Ontem, eu tinha 345 bolinhas de gude em minha coleção. Porém, hoje, participei de um campeonato e perdi 67 bolinhas, mas ganhei outras 90. Sendo assim, qual a quantidade de bolinhas que tenho agora, depois de participar do campeonato? Isso aqui também é só para ver se você sabe estruturar uma expressão numérica. Então, aqui a gente está mexendo só com soma e diferença. E aqui, quando a gente trata de soma e diferença, não tem diferença da ordem dos termos, né? A questão ficaria um pouco mais difícil se tivesse questão de multiplicação e divisão, que a gente ia ter que ter cuidado com o sinal, com a presença de parênteses. Então, aqui é simples, é só a gente pegar 345, que era o que ele tinha, subtrair 67, que foi o que ele perdeu, e somar com 90, isso vai dar 368, gabarito letra A.
simples, simples. Questão 6. Prefeitura de Niterói. João e Maria disputaram a prefeitura de determinada cidade que possui apenas 2 zonas eleitorais. Ao final da apuração do Tribunal Regional Eleitoral, divulgou a seguinte tabela com os resultados da eleição. A quantidade de eleitores dessa cidade... Bom, aqui também é a interpretação. A gente sabe que eleitor não é só aquelas pessoas que votaram nos candidatos, mas também é quem vota em branco, quem vota nulo e quem se abstém de votar. Todas as pessoas são votantes, né? As possíveis votantes dessa cidade. Então, e como a gente também tem que entender que quem vota na Maria não votou no João e quem vota no João não votou na Maria, é só a gente somar o total de pessoas que essa tabela mostra. E a soma total de todos esses valores vai dar 7.933, que é o gabarito letra E. Então, essa é a quantidade total de eleitores do município, tá? Questão 7. Prefeitura de Jundiaí. Durante um mutirão para promover a limpeza de uma cidade, os 15.000 voluntários foram igualmente divididos entre as 5 regiões da cidade. Então, se tem 15.000 voluntários e 5 regiões e tem que dividir todos esses funcionários de forma igual, a gente vai pegar 15.000 e dividir por 5, vai dar 3.000 voluntários por região, né? E é justamente isso que ele pergunta, quantas pessoas vão ser destinadas para cada região? 3.000, letra D. Tá? Questão 8. Em determinada loja, o pagamento de um computador pode ser feito sem entrada, em 12 parcelas de 250. Sendo assim, um cliente que opte por essa forma de pagamento deverá pagar pelo computador um total de... Bom, se ele tem essa opção de pagar em 12 vezes uma parcela de 250, então qual é o valor total do computador? É todo esse valor que ele pagar, as 12 parcelas de 250. Então, a gente faz essa multiplicação, obtém um valor de 3.000, que é o gabarito letra B, certo? Questão 9. O sucessor do dobro, essa questão, gente, é interpretação de texto, porque ela também é simples, e ela é uma questão possível de cair no Enem, provavelmente com um texto maior, mas exatamente dessa maneira aqui. Então, ó, o sucessor do dobro de determinado número é 23. Então, o sucessor é aquele número mais 1, certo? Só que não é o sucessor de x, de um determinado número que eu vou chamar x, é o sucessor do dobro de x, do dobro desse número. Então, é 2x mais 1, o sucessor do dobro de um número. É igual a 23. Então, 2x é igual a 22, né? Passo um subtraindo. X, então, é 11. E o que o exercício pede? Esse mesmo determinado número, ou seja, o x, somado a 1 e depois dobrado, será qual valor? Então, a gente põe aqui, só substituir. 11 mais 1, 12, vezes 2, 24. Gabarito, letra A, tá? Questão 10. Uma montadora de automóveis possui 5 unidades produtivas no mesmo país. No último ano, cada uma dessas unidades produziu 364.098 automóveis. Toda a produção foi igualmente distribuída entre os mercados consumidores de 7 países. O número de automóveis que cada país recebeu... Bom, gente, questãozinha simples, interpretação também. Ele fala que o total de cada país, de cada produção, foi esse valor, 364.098. E ela foi a mesma produção em todos os 5 países em que são produzidos. Então, o total da produção da empresa, de todos os países que produzem, de todos os 5 países, é isso vezes 5, concordam? Eu não tem necessidade da gente multiplicar e ver o valor, mas eu deixei aqui porque o que essa questão propõe é que vocês saibam dividir esse número. Porque tem uma questãozinha de zero, isso aqui é uma questão muito mais de matemática básica. Enfim, e aí ele vai pedir esse número, que essa produção total seja distribuída no seu mercado consumidor por 7, igualmente. É como se a gente tivesse, vamos supor, que cada país, colocando um número menor, mais palpável para vocês, que cada país, os 5 países produzissem 12 carros, seriam 60 carros no total de produção. E agora ele quer dividir esses 60 carros por 6 países, por exemplo. Então, seria quantos carros por país? 10, tá? É só isso que ele tá falando, só que ele colocou uns números meio feinhos, vamos dizer assim.
Enfim, essa questão de matemática básica, porque aqui tem muita questão do zero, da gente dividir. Então, eu vou dividir esse número com vocês para vocês treinarem, até para saber um pouquinho mais sobre essa divisão. Então, ó, essa produção total aqui vezes 5 dá esse número aqui, ó, 1.820.490 carros total. E agora, eles têm que ser divididos igualmente em 7 países. Então, vamos dividir esse número. Bom, o primeiro número que a gente pega é 18 para dividir. Então, 2 vezes a gente coloca o 2. 2 vezes 7 vai dar 14. 18 menos 14 vai gerar resto 4. Bom, 4 não divide 7, a gente vai descer o próximo número, 42. 42 vai dar um número inteiro 6, porque 6 vezes 7, 42, resto 0. E agora, tem que descer o próximo número, só que o próximo número é 0. Então, a gente coloca um 0 aqui, porque 7 vezes 0 é 0, 0. Agora, descendo o próximo número, 4. Só que 4 sozinho não divide o 7. Só que como a gente está pedindo para descer outro número, a gente tem que pôr mais um 0 aqui. Então, põe mais um 0, gerou 49. Que número multiplicado por 7 que vai dar próximo de 49? 7. Então, 7 vezes 7, 49, gera resto 0. O próximo número para descer é um 0. Então, a gente tem que colocar novamente um 0 aqui para multiplicar o 7. 7 vezes 0, 0. Resto 0. Então, esse é o número, tá, gente? Tomem muito cuidado nessa divisão. Essa vai ser a produção para cada país. 260.070 carros. Bom, agora a questão 1 de novo, né, pela lista, mas é o seguinte. Essa questão, gente, ela assusta, mas ela é só de substituição e interpretação. Você não tem que resolver esse número maluco aí, essa operação, né? Que ele fala que uma operação de gama, essa letra grega aqui, ó, é gama, que fala. W elevado a gama é igual a 1 menos 6W para todo inteiro W. Com base nessa definição, é correto afirmar que a soma 2 elevado a gama mais 1 elevado a gama elevado a gama, qual que vai ser esse valor? Gente, aqui é só vocês entenderem que a gente tem que substituir o W pelos valores que ele pede, certo? Tá aqui a equação básica. Se W fosse 2, né, pra gente substituir, vamos colocar W como 2. Seria 2 elevado a W, a gama, igual a 1 menos 2 vezes 6, né? Que é o valor de W. Então, 2 elevado a gama seria 1 menos 12, que é menos 12, menos 11. Então, vamos guardar isso aqui, esse número. Agora, vamos fazer o W como se fosse 1. 1 elevado a gama é igual a 1 menos 6 vezes 1. Então, 1 elevado a gama é igual a menos 5. E vocês concordam que ele também está querendo 1 elevado a gama elevado a gama. Então, a gente vai colocar 1 elevado a gama como se fosse W. Então, aqui, ó, certo? Então, 1 elevado a gama elevado a gama é igual a 1 menos 6 vezes 1 elevado a gama. Só que quem que é 1 elevado a gama? Menos 5. Então, esse número aqui é 1 vezes 6 vezes menos 5. 1 menos mais 30, né? Porque menos 6 vezes menos 5 é mais, né? Os troco o sinal. Mais 30 é igual a 31. Certo? Agora é só a gente substituir os valores. Ele quer essa equação aqui, só que quem é 2 elevado a gama? Menos 11. E quem quer 1 elevado a gama elevado a gama? Que a gente descobriu aqui? 31. Então, é 11 mais 31 igual a 20, gabarito letra E. Questão 2. Ruth tem somente R$ 2.200 e deseja gastar a maior quantidade possível sem ficar devendo à loja. Verificou o preço de alguns produtos, tá aí os produtos, eu coloquei a sigla deles como TV, DVD, micro-ondas MO e geladeira só G. Na aquisição dos produtos, conforme as condições mencionadas e pagando a compra em dinheiro, o troco recebido. Ela não pode ficar devendo à loja. Aqui, gente, a gente só tem que ir testando os valores de forma que deixe o menor troco, entendeu? Para ela gastar o máximo possível. Pra gente ter o maior troco, vocês entendem que de toda forma ela vai ter que comprar a geladeira, porque a geladeira é o maior gasto. Então agora a gente tem que testar a geladeira com as outras possibilidades de forma que ela não fique devendo à loja. Então, vamos lá. Se fosse a geladeira, o micro-ondas e o DVD, ela ia gastar R$ 2.041. Se fosse geladeira, micro-ondas e TV, ela ia gastar R$ 2.204. E esse valor não pode, porque passa o valor que ela tem, que é R$ 2.200. E ela não pode ficar devendo à loja, segundo o enunciado.
Se fosse a geladeira, a TV e o DVD, ia ser 2.174. E esse aqui é o maior gasto possível sem que ela fique devendo à loja. Então, é esse o valor que a gente vai usar. É isso as opções que ela vai comprar. Isso aqui vai gerar um resto 26, né? Uma subtração 26, e é justamente esse aqui o troco que ela vai ter, que é o que o enunciado tá pedindo, que é o gabarito ali, letra D, tá? Questão 3. A questão 3, ele dá todas essas operações aí, né? Que é só pra gente treinar as propriedades de potência. E ele quer o valor de x, y e z, representado na forma de B e C. Bom, a primeira alternativa que ele coloca, ele fala que o produto de A elevado a B vezes A elevado a C é igual a elevado a x. E a gente sabe, segundo as propriedades, que quando a gente tem produtos de potências de mesma base, é só a gente manter a base e somar os expoentes, não é? Então, A seria B mais C igual a A elevado a x. Só que se esses dois são iguais, a gente pode dizer, então, que B mais C é igual a x. E esse já é uma resposta. A segunda proposição dele, ele fala que a divisão de A elevado a B por A elevado a C é igual a A elevado a Y. E o que a gente tem quando a gente tem divisão de potências de mesma base? A gente mantém a base e subtrai os expoentes. Só que se A elevado a B menos C é igual a A elevado a Y e tem a mesma base, então os expoentes têm que ser o mesmo para isso ser igual. Então, B menos C é igual a Y. Já chama a segunda resposta. E por último, ele propõe que A elevado a C elevado ao quadrado é igual a A elevado a Z. Ora, quando a gente tem potência de potência, a gente sabe que a gente multiplica os expoentes. Então, isso aqui vai dar A elevado a 2C igual a A elevado a Z. Mas se a gente tem exatamente a mesma base, a gente pode dizer que os expoentes são iguais. Então, a 2C é igual a Z. Eu só reescrevi eles aqui, então o gabarito vai dar letra B, tá bom? Questão 4. Acabando, gente. Multiplicando-se o maior número inteiro menor do que 8 pelo menor número inteiro maior do que menos 8, o resultado será. Isso aqui também é só interpretação, gente. Cuidado para não confundir, porque ela é uma questão fácil. Então, vamos lá. Multiplicando-se o maior inteiro menor que 8. Qual que é o maior inteiro que é menor do que 8? 7. Vocês concordam? O inteiro que é menor do que 8, mas é o máximo, é 7. Antes de 8 é 7. E ele vai ser multiplicado pelo menor inteiro maior do que menos 8. Qual que são os números maiores do que menos 8? Maior. Quando sendo que é negativo, é menos 7, menos 6, menos 5, e aí vai. Só que ele quer desses números, menos 7, menos 6, menos 5, o menor. Só que vocês concordam que no negativo, o menor é aquele que tiver o maior valor, já que tá negativo? Então, menos 7 é menor do que menos 6. Então, esse aqui é o menor negativo. Então, ele quer justamente esse produto, 7 vezes menos 7, que vai dar menos 49. Letra D, gabarito. Questão 5. Em um jogo de tabuleiro, Carla e Matheus obtiveram os seguintes resultados. Então, aí tá colocando as respectivas partidas, né? E ele quer comparar ao término dessas 4 partidas quem ganha e quem perde mais pontos. A Carla, como que a gente vai fazer esse análise de pontos? É só a gente somar tudo que ela ganhou e subtrair tudo que ela perdeu. Então, ela ganhou 520 pontos, mas ela perdeu, por isso o sinal de menos, 220 pontos. Depois ela perdeu de novo 485 pontos e depois ela ganhou 635 pontos. No total, a Carla ganhou 450 pontos. O Matheus começou perdendo 280, por isso o sinal de menos, mas depois ele ganhou 675 pontos, ganhou novamente 295 pontos e perdeu 115 pontos. Então, fazendo essa conta, a gente tem que ele ganhou, no fim das contas, 675 pontos. Entre os dois, qual que teve maior pontuação? O Matheus, concordam? E qual que é a diferença da pontuação entre eles? É 575 menos 450. Isso vai dar 125. Então, a gente pode dizer que o Matheus ganhou 125 pontos a mais do que a Carla. Ou que a Carla perdeu 125 pontos se comparado com o Matheus. E a alternativa que responde isso é a letra C, tá bom?
Questão 6. Essa questão 6 é só de teste também. Ele pergunta os valores inteiros e positivos de x, para qual a divisão x sobre 15 e x sobre 5 é um número inteiro. Então, gente, as únicas duas possibilidades que isso vai dar inteiro é 0 e 5, tá bom? Vocês podem testar, porque se aqui for 0, vai dar 15 sobre 5, que é 3, e dá um inteiro. Se aqui for 1, isso não dá inteiro, porque vai dar 16 por 6, a gente sabe que não é inteiro. Se for 2, vai dar 17 por 7, não é inteiro. E aí vai, até a gente chegar no 5, que vai dar 20 por 10, e isso é inteiro, 2, entendeu? E essas são as únicas possibilidades, porque se a gente for aumentando, aí já não vai dar um número inteiro. Então, é a letra C, que são as únicas duas possibilidades. 7. O quadro abaixo indica o número de passageiros num voo entre Curitiba e Belém, com duas escalas, uma no Rio de Janeiro e outra em Brasília. Os números indicam a quantidade de passageiros que subiram no avião, os positivos, e os negativos a quantidade dos que desceram. No fim, ele quer o número de passageiros que chegou em Belém. Isso aqui é só também montar uma expressão numérica. A gente vai pegar o total de passageiros que tinha já em Curitiba, que era 240, e ver quantas pessoas desceram e quantas subiram no Rio de Janeiro. Aí, por isso que eu coloquei entre parênteses. Isso aqui representa os passageiros do Rio de Janeiro. Desceram 194, mas subiram 158. Por isso eu coloquei entre parênteses. E depois, lá em Brasília, isso aqui representa os passageiros de Brasília. Desceram 108 e subiram 94. Depois, gente, é só resolver simplesinho essa expressão numérica. Vai dar 190 e o gabarito, então, letra D, da questão 7. Questão 8. As variações de temperatura nos desertos são extremas. Supondo que durante o dia a temperatura seja de 45 graus e à noite seja de menos 10 graus, a diferença de temperatura entre o dia e a noite será. Isso aqui também, gente, é só para vocês terem atenção em relação ao sinal. Qual que é a diferença de temperatura? É 45 menos 10? Não. É 45 menos 10. Porque a temperatura é 10 graus negativos. E a gente sabe que por causa dessa troca de sinal, no fim vai ser 45 mais 10, e essa vai representar a variação de graus Celsius. Porque vocês concordam que a gente tem que subir 55 graus a partir de menos 10 para chegar nos 45, entendeu? Porque é como se a gente tivesse uma escala da seguinte maneira. Aqui é a quantidade máxima, né, 45 graus Celsius, aí por aqui nós temos 0 graus Celsius e aqui nós temos menos 10 graus Celsius. Então, daqui até o zero variou quanto? 45 graus. E daqui até o zero variou 10 graus. É só a gente somar essa variação, que foi 10 mais 45, que vai dar 55. E numericamente a gente representa por essa equação aqui, que é 45 menos 10 graus. Que dá 55 graus, gabarito letra E. Questão 9. Um trabalhador deseja economizar para adquirir à vista uma televisão que custa R$420. Sabendo que o mesmo consegue economizar R$35 por mês, o número de meses que ele levará para adquirir a televisão, bom, ele quer pagar à vista. Então, a gente tem que ver quantos meses ele vai demorar, sendo que ele junta R$35 por mês, para dar os R$420. Então, isso vai dar uma divisão simples de 420 por 35, certo? Dividir aqui esquematicamente para vocês, vai dar um número inteiro de 12. Então, durante 12 meses, se ele guardar os R$35, ele vai dar exatamente a quantia de R$420 que ele precisa para comprar a televisão. Gabarito letra D. E questão 10. Um estudante empilhou seus livros obtendo uma única pilha de 52 centímetros de altura, certo? Sabendo que 8 desses livros possuem uma espessura de 2 centímetros e que os livros restantes, que a gente não sabe a quantidade, têm uma espessura de 3, o número de livros da pilha é... Isso aqui também é só montar a expressão. A gente sabe que existem 8 livros de espessura 2 centímetros. E a gente tem que somar com os demais livros, que eu vou chamar de X, que eu não sei a quantidade, que tem 3 centímetros de espessura para dar o total de espessura da pilha, que é 52. Certo? Agora é só resolver essa expressão numérica. Então, aqui vai dar 3x, vou passar esse valor aqui, que é 2 vezes 8, 16, para cá, subtraindo. Que vai dar 52 menos 16. Então, 3x é 36.
X é 12. Então, significa que a gente tem 12 livros de espessura 3 centímetros e 8 livros de espessura 2 centímetros. E isso total vai dar os 52 centímetros de espessura. Mas a pergunta da questão é quantos livros tem. Então, a gente vai ter 8 livros e, como a gente descobriu, 12 livros. E isso dá um total de 20 livros, que é o gabarito letra D. Bom, gente, finalmente terminamos. Essa lista é enorme, mas ela é muito boa. Peguem para estudar, revisem os exercícios que vocês tiverem mais dificuldade. De novo, eu estou à disposição. Perdão pela demora na resolução dos exercícios, mas tá aí para vocês, tá bom?